Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Balta. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Unity of Work, tá? Vou falar um pouco sobre o padrão, vou envolver um pouco o repositório pattern também, tá? E esse é um padrão legal, como o nome já diz, é um padrão, então ele não está escrito a C Sharp, tá bem? Você pode reproduzir isso com Flutter, por exemplo, em qualquer outra linguagem, com Node, tá? A gente vai fazer o demo aqui em C Sharp para conseguir explicar melhor para vocês, tá? Porque é a linguagem que eu mais prefiro utilizar, mas você pode usar qualquer linguagem que você quiser. Lembra que isso é um padrão, tá? Aliás, aqui no canal tem alguns vídeos já mostrando o repositório pattern, que é uma base para isso, né? Não é estritamente ligado ao padrão, mas é uma base. Tem repositório pattern com C Sharp, tem repositório pattern com Flutter, tá bom? Um padrão que eu gosto bastante de utilizar aí. E eu vou mostrar para vocês hoje como utilizar o Unity of Work em si, tá? Toda essa parte de Unity of Work, arquitetura, ela está dividida aqui no Backend Developer, tá? Nas carreiras do Balta.io. Então aqui está a base para criar APIs, tá bom? E a gente está abrindo uma carreira nova, só focada em arquitetura também. Então em breve a gente vai ter bastante conteúdo novo para vocês nessa parte aí também, tá bom? Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar, que daí eu sei que vocês estão querendo mais conteúdo sobre arquitetura e trago mais aqui, tá? Como foi o caso do CQRS que rolou na semana passada, tá bem? .NET Version aqui na minha máquina, 3.1201 ainda, tá? Então não estou usando a preview nessa máquina aqui de gravação, que já tem a preview da 5. Vamos executar um .NET New Web API -O, né, para ele criar uma pasta para essa API aqui. Eu vou chamar ela de Unit of Tests. Não, Unit of Shop. Vamos dar um CD nesse cara aqui, tá? Eu sempre uso o Shop ali como exemplo, tá, pessoal? Porque ele é bem fácil. A maioria de vocês já tem contato com algum e-commerce e tudo mais, né? Então, é um exemplo que para cá ele fica bem tranquilo, tá? O que eu vou fazer aqui? Dentro do meu shop aqui, vou criar só duas entidades aqui, tá? Vou criar uma pastinha chamada de models aqui, tá bem? Então isso daqui também, o padrão Unity of Work, ele não está ligado a nada de orientação a objetos, a domínios ricos, nada, tá? Então você pode usar isso aqui com qualquer lugar que você se sinta confortável, tá bem? Eu já vou explicar o que é. Então já tem a pastinha models aqui. Vou criar aqui o product.cs e vou criar, na verdade eu vou criar aqui o customer.cs e vou criar um novo arquivo aqui chamado de order.cs, tá? Que é o pedido. Então tenho minha classe customer aqui, tá? A gente vai ter um ID para ela e um name. Tá, não estou me preocupando aqui com propriedades, com dados, com nada, tá, pessoal? Só para a gente conseguir ilustrar aqui. E o pedido, ele vai ter o prop int id, prop string number, tá? E aqui eu vou ter a navegação, a prop int customer id, tá? E prop customer, tá bem? Só pro EF, pro Entity Framework Core, conseguir localizar ele aqui pra gente, tá bom? Então tenho duas entidades, cliente e o pedido pertence a um cliente, tá? Sempre, beleza? Bom, na maioria das aplicações, né, que eu crio, eu gosto muito de um padrão chamado de repositório pattern, tá? Então, repositories, tá? E aqui dentro, o repositório pattern não é uma regra esse também, tá? Mas normalmente a gente tem um repositório para cada modelo, tá? Para cada entidade, tá bom? Normalmente, tá? Então não é uma regra isso, nada impede você ter um repositório para N itens aí. Sobre ter repositório genérico eu vou comentar num outro vídeo, tá bom? Então a gente vai ter aqui o nosso customer repository .cs, tá bom? Eu vou ter aqui, tá? Primeiro uma interface, tá? Eu vou ter dois itens no mesmo arquivo, não façam isso, daqui fere o Single Responsibility Principle, tá? Do Solid, tá bom? Aqui a gente vai ter um void save, tá bom? Um método para salvar. E aqui eu vou ter a minha classe, que é o Customer Repository, tá? Que implementa o meu iCustomer Repository. Tá? Então, qual que é a ideia do repositório aqui? Eu já expliquei em alguns outros vídeos, tá? Mas só dando uma pincelada aqui. A ideia de ter um repositório é que você externalize o acesso a dados de uma entidade para esse cara aqui.
Então, se a gente tem na nossa aplicação lá a listagem de clientes em diversos lugares, tá? A gente não precisa escrever sempre o mesmo código para buscar os clientes. A gente passa sempre pelo repositório. Então, eu vou falar, repositório, me dá a lista de clientes. E ele vai me passar a lista de clientes. Aonde essa lista tá, da onde o repositório está buscando, se ele está usando Entity Framework, se ele está usando NHibernate, se ele está usando Dapper, ADO.NET, isso não importa, tá? Então a gente cria uma abstração desse acesso a dados para a nossa aplicação. Então a nossa aplicação simplesmente ela precisa de uma lista de clientes e o repositório vai me dar essa lista de clientes, tá? Agora, o que ele vai fazer por dentro não importa para a minha aplicação. Então, a gente está abstraindo essa responsabilidade. Essa responsabilidade é do repositório. Se uma hora, né, se hoje eu estou salvando aqui no SQL Server e depois uma hora eu resolver salvar, por exemplo, no Oracle, tá? Essa implementação ela muda só dentro do repositório. Então, ela não muda para a nossa aplicação como um todo, tá? Agora, se você escrever um código estritamente ligado com Oracle e repetiu esse código diversas vezes na sua aplicação, obviamente você vai precisar depois refatorar muitos pontos da sua aplicação, tá? Isso é até um item que a gente fala muito, que é o SPOF, que é SPO, tá? Que é o Single Point of Failure, né? Que é o ponto único de falha, que é a utopia que a gente tem no código, né? Que é você ter tudo concentrado no mesmo lugar. Então, quanto mais você repete o código, mais sujeito a esquecer de alterar esse código você está, né? No caso aqui a gente só tem um método save, então eu tenho um customer repository. Na verdade aqui a gente podia ter o CRUD, né? Create, read, update, delete, mas eu vou ter só o save aqui e eu tenho que receber um customer aqui, né? Vou deixar só customer, tá bom? Vou colocar fazer a importação dele aqui, ó. Então tá o nosso cliente aqui, tá? Como que eu vou salvar? Onde que eu vou salvar esse cliente? Cara, não importa pro nosso repositório, tá bom? Então, pra gente aqui, pro nosso repositório aqui, não importa o que vai ser feito aqui dentro, tá bem? Do mesmo jeito, a gente vai ter o nosso... Não vou fazer a implementação dele aqui ainda, porque a gente não tem o Entity Framework. Eu vou colocar ele já, tá? A gente tem aqui o order repository, tá? .cs. Então, vou trocar ele aqui para order, tá? Order e order e aqui order, tá? Então são dois repositórios muito parecidos, tá? Os mesmos métodos, então um salva o cliente e um salva o pedido. Então como que vai acontecer no nosso fluxo? Então vou receber as informações da tela, né? Vou primeiro salvar o cliente e depois vou salvar o pedido desse cliente, tá bom? Então a gente vai simular isso para não precisar ficar criando comando, nem DTO, nem nada, tá? Então, mas a ideia é essa, tá? Então eu vou salvar primeiro o cliente e depois vou salvar o pedido, tá? Pra gente fazer isso dentro do .NET aqui, a gente precisa de um data context, tá? Então vou criar uma pasta data aqui, new file, vou chamar ele de data context mesmo, .cs, e vamos aqui, ó, adicionar o pacote, né, o .NET add package Microsoft.entity framework core.in memory, tá? Que eu quero trabalhar com dados em memória aqui para não precisar criar migrations nem nada, tá bom? Tá aqui o nosso contexto criado. Então vamos ter aqui o nosso namespace unitofshop.data e aqui dentro a gente vai ter a nossa classe data context que herda de dbContext, tá? Então é só isso que a gente precisa aqui. Eu vou dar um Ctrl ponto aqui para incluir o Entity Framework Core e a gente vai criar os dois DB sets aqui, tá? De customers, tá? Vou dar um Ctrl ponto aqui para importar o modelo e orders, tá bom? Só para a gente poder trabalhar com ele depois, tá bom? Agora a gente vai voltar aqui para o nosso repositório do customer e a gente vai fazer o trabalho com o dbContext, tá? Então o primeiro ponto é que se a gente tem múltiplos repositórios, né, a gente não pode simplesmente vir aqui, ó, instanciar o dbContext, var dbContext igual new, tá? Toda vez que a gente usa a palavra new, a gente está pegando uma nova instância do data context, então se a gente precisa transacionar, né? Se eu vou precisar primeiro incluir o cliente e depois incluir o pedido, tá? Então, esse tem que ser nessa mesma transação
que isso tem que acontecer. Então, esse daqui não vai funcionar, tá? Então, a gente precisa gerar uma dependência aqui, tá? Então, essa dependência, ela é feita através do método consultor aqui, onde a gente recebe o nosso data context, Ctrl ponto aqui, context, tá? E eu vou criar uma variável aqui, ó, private, read only, somente leitura, eu não vou alterar nada nela, né? Do tipo data context, chamada de underline context, tá? As variáveis privadas aqui, normalmente a gente coloca com underline na frente. Meu underline context é igual ao context. Então eu gerei uma dependência aqui, ó. Isso que a gente injeta no construtor, a gente gera uma dependência. Legal mesmo você fazer dependência por interface, né? Não por abstração, mas também para nossa demo aqui serve, tá? Então, gerei uma dependência, vou ter que resolver isso depois, tá? Para eu salvar um cliente aqui no Entity Framework, a gente precisa chamar o context.customers.add e passar o nosso customer, certo? E a gente sabe que depois, para persistir isso no banco, a gente precisa chamar o context.saveChanges, tá? Enquanto eu não chamo o saveChanges, ele não persiste os itens no banco, tá bom? Então vamos deixar isso daqui aqui. Vamos repetir esse trecho de código aqui pro order, tá? Só que vamos trocar aqui para order repository e vamos importar o nosso data context aqui, tá bom? Aqui ele vai ficar underline context.orders.add. E aqui não é customer, né? É order. Trocar aqui pro order, tá? E enquanto a gente não executa o save changes, tá? Ele não persiste no banco, tá? Ponto save changes, beleza? Tá joia? Bom, vamos lá pro nosso startup, tá? E a gente vai usar aqui o services.add dbcontext, tá? E aí a gente vai ter a opção aqui, tá bem? A gente vai ter a opção aqui para usar o nosso banco de dados em memória, tá? E a gente tem que resolver as outras dependências aqui. Então, services.add transient, tá? iCustomer repository, Ctrl ponto aqui, vírgula, customer repository, tá? Beleza? Então a gente vai ter isso e vamos ter pro order aqui também, ó, order e o order aqui. Tá? Então estamos resolvendo todas as nossas dependências aqui da nossa aplicação. Tá? O foco não é fazer essa aplicação rodar 100% aqui, tá? É só para a gente ter uma base aqui de como implementar isso. Vamos pegar aqui então o order controller.cs. Eu vou criar um novo controller. Ele vai herdar de base controller, nunca lembro, não, é controller base, né? Ctrl ponto aqui, vamos importar o Microsoft MVC, tá bom? Esse aqui é um API controller. A gente vai colocar aqui e a rota padrão aqui desse controller vai ser v1/orders, tá? Tá bem? Então, só pra gente deixar padronizado aqui. Eu vou ter um método aqui que vai retornar um pedido mesmo. Eu não estou usando assim que é o await lá nos repositórios nem nada, mas poderia usar, tá bom? Vou chamar ele de post, tá? E a gente não vai receber nenhum parâmetro aqui porque eu não vou criar um DTO só para fazer esse exemplo, tá? Nesse método post aqui, o que a gente vai fazer? Essa possível transação que a gente tem aqui, tá? Então a gente precisa primeiro incluir um novo cliente, depois incluir um novo pedido, tá? Então var customer igual a new customer, tá bem? Beleza? Deixa eu passar aqui para ele o ID como 1, tá? Se eu passar a ID, ele vai gerar automaticamente. Vou colocar o name como André Baltieri, tá? Beleza? Var order, só deixei como int no meu customer lá. Deixa eu colocar aqui como string name, tá? Senão não vai funcionar. Igual a new order, tá bom? E aqui a gente vai colocar, deixa eu ver o que tinha lá, o number, né? E o customer. Number como 1, 2, 3 e o customer igual ao customer aqui de cima, tá? Então, nesse ponto aqui o EF vai ser inteligente o suficiente para saber que esse cliente aqui está relacionado com essa order, né? Mesmo não tendo ID, que ele vai gerar para a gente isso aqui no banco. Então a gente precisa dos repositórios agora. Então a gente vai ter o from services aqui, iCustomer
repository, tá? Que é o repositório de cliente. E a gente vai ter, eu vou chamar ele aqui de customer repository, tá? E a gente vai ter aqui abaixo o order repository, que vai ser um iOrder repository, tá bom? Então a gente tem essa implementação base aqui. No cenário tradicional, o que a gente faz aqui? Ó? A gente vem aqui e faz assim, ó, o customer repository ponto save customer, tá? Beleza? E o order repository ponto save order, tá bem? Então a gente manda salvar o cliente, manda salvar o pedido e dá um return no order aqui, tá bom? Aí automaticamente na hora que ele salvar, ele vai pegar o ID, né? Vai gerar um ID por pedido e vai voltar aqui, tá? Então essa é a implementação básica que a gente tem aqui com o repository pattern, né? Então, ao invés de a gente escrever o código do DB Context na mão, a gente chama o repositório e manda ele salvar, tá? Então, tanto para o pedido quanto para o cliente, isso vale para create, read, update, delete, tá bom? Não tem limites para isso, tá bem? Embora, assim, se você estiver trabalhando num cenário crude muito básico, tá? O próprio DB Context, né? O próprio Data Context que a gente criou aqui, ele já serve como um repositório, tá bom? Também. Então, se for um cenário muito básico, você talvez não precise implementar o repositório pattern, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar isso aqui dentro de um try catch, tá? Porque isso aqui pode dar erro. Então, vamos colocar um catch aqui, tá? Não vou nem tratar a exceção, nem nada aqui. Vou dar um return null só, se deu alguma coisa errada, tá? Então, deu alguma coisa errada, eu tô retornando nulo aqui. Obviamente, é uma péssima decisão isso aqui, tá? Mas só pra gente não precisar criar task, assim, que await, nem nada aqui. O que acontece nesse cenário aqui agora, tá? Eu vou lá, gerei o customer, gerei o pedido. Então, cheguei aqui, ó, incluí o customer na base. Então, ele chamou o customer repository, tá? Chegou até aqui embaixo e deu um save changes, tá bom? Então ele persistiu os dados do cliente, então deu tudo certo, tá? Ele voltou aqui para execução do nosso controller e no próximo item ele tentou salvar o pedido, só que não deu certo, tá? Por algum motivo, sei lá, eu não passei o número do pedido, não consegui gerar o número do pedido. Ele chegou aqui no order repository, tá? E na hora dele dar o save changes aqui dentro do order repository, tá? Ou o add aqui, ele deu um erro, tá? O que acontece nesse cenário? Eu fiquei com o cliente na base, sem um pedido relacionado, tá? Então, embora na maioria dos cenários tudo bem você ficar com o cliente lá, mas você entendeu a linha de raciocínio aqui, né? Então, eu inseri o de cima, mas não consegui inserir o de baixo, tá? O que eu teria que fazer nesse caso? Eu teria que transacionar isso aqui, eu teria que dar um rollback, né? Eu teria que salvar isso daqui somente se todos os itens fossem salvos com sucesso, né? Então, quando você quer fazer esse tipo de cenário aqui, você quer garantir que todos os itens vão ser persistidos no banco antes, você não pode usar o save changes aqui dentro dos seus repositórios, tá? Você não pode chamar o customer.savechanges aqui, tá bem? Então, para isso, o que a gente faz, tá? Aqui dentro do data mesmo, ó, eu vou criar um cara chamado de unit of work, tá? .cs. Então, a namespace aqui, unitofshop.data, tá bom? Obviamente, num cenário maior, eu não colocaria ele dentro de data aqui, tá? Colocaria dentro de uma pasta de transação, coisa do tipo. Public class unit of work, tá bom? Então, essa é a nossa classe unit of work aqui, tá? Da mesma forma que eu fiz com o repositório, eu vou criar uma interface aqui, a gente ignora isso, tá? Não é legal criar as interfaces dentro do mesmo arquivo, tá? Eu vou chamar ela de iUnit of work, porque a gente possa fazer uma injeção de dependência legal depois, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? No nosso unit of work, a gente tem normalmente dois métodos, um commit e um rollback, tá bem? Olha que legal, tá? Então, o que a gente vai fazer no unit of work, né? A função do unit of work é uma só, é externalizar o commit e o rollback, né? O save changes que a gente tem aqui no Entity Framework para fora dos nossos repositórios, de forma que a gente consiga transacionar isso fora dos nossos repositórios aqui, que não fique estrito aqui, tá bom? Então, o que a gente faz aqui dentro do nosso Unit of Work? Ele implementa o iUnit of Work, control ponto, então a gente vai ter que ter dois métodos aqui, commit e rollback, tá?
Para a gente commitar, a gente vai precisar da mesma forma que a gente fez lá no Order Controller, né? A gente vai precisar do nosso data context. Então, private read only data context recebe ele aqui por injeção de dependência, tá bom? No commit, então, eu vou fazer o quê? Underline context.save changes, tá bem? No rollback, o que eu vou fazer? Nada, tá? Se eu não fizer nada, quando chegar no fim da requisição, vai entrar garbage collector em ação, vai tirar os objetos da memória e no Entity Framework, por exemplo, a gente não tem a persistência, tá? Então você não precisa fazer nada no rollback aqui. Então esse fica o nosso método, ó. Então ao invés de ter o save changes lá nos repositórios, a gente tem aqui. Então vou voltar nos meus repositórios, tá bom? Vou tirar o save changes daqui, ó. Então tirei o save changes do order, tirei o save changes do customer, tá bem? Beleza? Então ficou essa estrutura nossa aqui. O que eu vou fazer agora aqui é voltar no order controller, tá? E a gente vai precisar, na verdade eu preciso vir no startup primeiro, tá bem? E aqui só um detalhe, né? Quando a gente usa o AddDB Context, toda a transação, que é todo request que a gente inicia, ele coloca uma instância do Data Context na memória e depois ele usa a mesma instância do Data Context na memória, tá? Então se você não está por dentro do add transient, add scope, add singleton ou AddDB Context, que seja, né? Dá uma olhada no artigo que eu vou deixar aqui embaixo, que eu falo sobre injeção de dependência, né? A gente explica melhor lá, tá bom? Vamos precisar aqui, ó, do unit of work e do unit of work aqui em cima, tá bom? Agora ficou fácil o nosso trabalho. Obviamente essa aplicação aqui está estruturada de uma forma simples, tá, gente? É só pra gente entender. Unit of work aqui em cima, ó, Ctrl ponto, vamos importar ele, tá? E eu vou chamar ele aqui de UO, tá bom? Então, ó, agora a gente chamou o customer order, tudo mais aqui, save, tá? Só que ele não tá salvando, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Unit of work.commit, mandar commitar as nossas ações aqui no final, tá? Então ele vai criar um customer repository, criar um order, tá? Isso tudo em memória, porque não tá dando save changes, e vai tentar salvar tudo de uma vez, tá? Se der alguma coisa errada, a gente vai chamar o rollback, tá? Aqui na verdade ele não vai fazer nada aqui, mas você podia ter algum método de rollback, qualquer coisa que seja aí dentro, tá bom? Então ele já transaciona tudo em memória pra gente, tá? Eu nem rodei essa aplicação aqui, nem sei se vai funcionar essa demo aqui, era mais para explicar o código mesmo. Vou tentar rodar ela aqui agora. Deixa eu só, faltou no nosso data context aqui, ó, passar as opções no construtor, tá? Então, context aqui, o nosso data context, faltou receber o data context options e passar as opções ali. Reiniciou a nossa aplicação, tá? Deixa eu voltar só aqui no controller também. Eu não coloquei o tipo aqui, né? Então vamos colocar aqui um HTTP post. Beleza? E vamos colocar aqui o route para vazio, tá bom? Então, um post por v1/orders ele vai desencadear esse aqui. Tem que trazer um order na tela ou dar um cat e passar pelo rollback. De qualquer forma, ele vai funcionar aqui pra gente, né? Então, pessoal, fiz um request aqui no Postman v1 orders, tá? Deu send aqui, não precisa mandar corpo da requisição, não precisa mandar nada, ó, e ele passou pelo nosso order aqui, ou seja, ele commitou o nosso cliente, né? Commitou o nosso pedido aqui com 1, 2, 3, tá? Então, esse foi o exemplo que eu consegui trazer para vocês aqui com Unit of Work, Repository Pattern, nas APIs aqui com ASP.NET Core, tá bom? Lembrando que se você quiser saber mais sobre arquitetura, implementar esses padrões na prática com Domain Driven Design, CQRS, orientação a objetos, Solid Clean Code, dá uma olhada nos cursos lá, que daí eu explico com muito mais calma, é um tempo muito maior, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar um curtir aí, um compartilhar no vídeo para ajudar a gente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.